Ok, pessoal, vamos trabalhar agora com a ideia de decomposição de vetores ou decomposição vetorial, tá certo? Dependendo aí do livro que você esteja estudando, tal, o autor pode estar falando aí em projeção vetorial, que dá no mesmo, tá, pessoal? Projeção vetorial e decomposição vetorial, decomposição de vetores, são sinônimos, tá certo? Quando é que a gente vai usar essa ideia? Bem simples, galera. Sempre que você tiver um vetor inclinado, se você não quiser trabalhar com este vetor que está inclinado, você pode trabalhar com as componentes vetorial, ou seja, você vai projetar esse vetor na horizontal e você vai projetar esse vetor na vertical. Você deixa de trabalhar com o vetor e passa a trabalhar com as componentes, uma na horizontal e outra na vertical. Ou seja, você deixa de trabalhar com um vetor e trabalha com dois, um na vertical e um na horizontal. Aí você fala assim, sim, mas isso daí qual é a vantagem? Eu deixo de ter um e passo a ter dois problemas? Não, porque muitas vezes é mais conveniente para você ter um vetor na horizontal e ter um vetor na vertical do que ter um vetor inclinado, tá certo? Então a gente deixa de usar esse vetor inclinado e passa a usar as componentes vetoriais. Sempre eu vou fazer isso? Não, nem sempre, só quando for necessário. Quando você julgar interessante, você pode trabalhar com essa ideia então. É uma ideia bem fácil, bem tranquila aqui, ó. Então o que a gente vai fazer aqui para você poder entender? Peguei um vetor V, um detalhe importante. Eu não coloquei a notação vetorial, ou seja, eu não estou trabalhando com a notação vetorial do V, ali eu estou trabalhando com o módulo de V. Então isso daqui para mim, ó, isso aqui, este valor V, aqui está representando, não é a notação vetorial V, está representando para mim aí o módulo de V, o valor de V, tá certo? Então eu tenho um vetor aqui com o módulo V, tá? Essa aí vai ser a ideia. E o que eu vou fazer com esse vetor? Eu vou projetá-lo aqui na horizontal, depois eu vou projetá-lo na vertical. E para você entender essa ideia de projeção, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou considerar aqui, ó, na horizontal como sendo um chão, meu solo, tá certo? E aqui na vertical eu vou considerar como sendo aí a minha parede, tá bom? Muito fácil. Então na horizontal o chão, na vertical uma paredezinha. Vou pegar um holofote, tá aqui um holofote. Holofote não é aquele negócio que ilumina? É, exato, vou pegar um holofote sim. Mas o que você vai... Vetores, holofote, iluminação, o que tem a ver, cara? Olha só o que eu vou fazer. Vou colocar meu holofote aqui na horizontal. Se eu colocar meu holofote aqui na horizontal e ligá-lo, o que vai ocorrer? Ele vai iluminar esse vetor. Quando ele iluminar esse vetor, ele vai projetar aqui no chão a sombra do vetor. E a sombra do vetor para a gente vai ser a componente vetorial que eu estou querendo aí na horizontal. Então, de novo, coloco o holofote aqui na horizontal, ligo o holofote e ele vai projetar aqui na horizontal, ele vai projetar a sombra deste vetor V. Ele projeta aqui na horizontal a sombra do vetor V. E essa sombra para a gente é a componente na horizontal. Bem simples então. Então quando eu ligar o holofote, a gente vai ter essa projeção aqui, ó. Ele vai projetar desse jeito, aqui na horizontal, um vetor, né? Esse vetor V ele vai ter uma projeção aqui na horizontal, que eu vou chamá-lo aí de Vx. Muito fácil, muito tranquilo. O que eu vou fazer agora? Vou pegar meu holofote e vou colocá-lo agora aqui na vertical. E vou ligá-lo. Quando eu ligá-lo, aquela luz que vai bater no vetor V, ele vai o quê? Vai projetar uma sombra na vertical. Essa sombra na vertical vai ser para a gente aí a nossa componente na vertical. Então a sombra ela vai ser projetada desse jeito aqui, ó, mais ou menos. Deixa eu me dar uma ajeitada aqui, ficou meio torto e tal. Vai projetar mais ou menos desse jeito aqui, ó, na vertical. Tá aqui, ó, projeção na vertical. E essa projeção na vertical nós vamos chamar aqui, ó, de VY, tá bom? Então, coloquei o holofote na horizontal, liguei. Aquela luz vai bater no vetor e vai projetar uma sombra na horizontal, que é a minha componente Vx. Peguei o holofote, coloquei aqui na vertical, liguei. Aquela luz vai bater no vetor e vai projetar para a gente uma sombra na vertical, que eu chamei de Vy. Um detalhe importante. Depois que você passa a ter aqui as projeções, você passa, se você quiser, você pode esquecer esse vetor aqui V, né? Você vai trabalhar com as projeções, deixa de trabalhar com o vetor V e passa a trabalhar com as projeções. Só que para isso, antes da gente eliminar o vetor V, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir aqui, pessoal, eu vou logo descobrir quanto é que vale o meu valor de Vx, o módulo de Vx, eu vou descobrir quanto é que vale aí o meu valor de Vy, o módulo de Vy, tá bom? Perceba que eu tenho aqui um triângulo retângulo formado na maior tranquilidade, né? Eu não tenho esse cateto oposto. A propósito, eu tenho este cateto oposto. Cadê? Este cateto aqui, ó, é Vy. Então a gente pode falar que esse tamanho aqui, ó, ele vale Vy, tá certo? E aqui eu posso tirar aqui, ó, duas relações trigonométricas na maior tranquilidade. Eu tenho o cateto oposto ao ângulo, tenho a hipotenusa, tenho o cateto adjacente, tenho a hipotenusa. Eu posso calcular o seno e o cosseno na maior tranquilidade. E assim eu vou conseguir achar o valor de Vx e o valor de Vy. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. O que é o seno deste ângulo θ? Seno é o cateto oposto, que é o Vy, dividido aqui pela hipotenusa, que é o V. Então vai ficar assim, ó, Vy, cateto oposto,
sobre a hipotenusa, que é V. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu chego à seguinte conclusão, que o meu VY ele vai ser igual a V vezes o seno do ângulo θ. V vezes o seno do ângulo θ. Ó. Muito tranquilo, galera. Consegui descobrir aqui o valor de VY aí na maior tranquilidade do mundo. E agora o que é que eu vou fazer? Vou tentar achar o meu valor aqui, ó, de Vx. Como é que eu faço para achar o valor de Vx? Eu tenho aqui meu cateto adjacente. Ó. Este lado aqui é o meu cateto adjacente. Lembrando que adjacente significa vizinho, né, ao lado. Esse cateto aqui ele está ao lado do ângulo θ, está vizinho ao ângulo θ, tá certo? Então ele é chamado de cateto adjacente, tá certo? Já percebeu que o nome adjacente tem tudo a ver com o dia a dia? Às vezes você está assistindo aí, por exemplo, o noticiário, aí o repórter fala, nas adjacências da escola houve um assalto, tal. Adjacências, ó, nas vizinhanças, né? Na proximidade, ele é ao lado da escola. Pensa assim então, tá? Ridículo, assim, imitou o repórter, é só para descontrair, né, galera, né? Pegadinha do malandro e tal, pois é, tá aí. Então tá aqui, o nosso Vx na maior tranquilidade. Como é que a gente faz para calcular o cosseno? O cosseno aqui vai ser o cateto adjacente, que é o Vx, dividido pela hipotenusa. Então vai ficar assim, ó, cateto adjacente, Vx, tá aqui, ó, ao lado, vizinho, né? Dividido aqui pela hipotenusa, que eu estou chamando aqui de V. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu acho o valor de Vx. Meu Vx vai ser quem? Vai ser V vezes o cosseno do ângulo θ. Tá aqui, ó, representado na maior tranquilidade. Então eu passo agora a ter aqui os módulos de Vx e o módulo de Vy. Então a gente pode falar que esse Vx aqui, ó, pelo que a gente calculou aqui no final, ele vale quanto? V cosseno do ângulo θ. V cosseno do ângulo θ. E o meu Vy, que eu calculei aqui inicialmente, ele vale quanto? V vezes o seno do ângulo θ. Então vamos colocar aqui, ó, V vezes o seno do ângulo θ, na maior tranquilidade, tá, pessoal? Muito fácil, muito tranquila essa ideia, então. O que é que você faz? Coloca o holofote na horizontal, projeta aquela sombra, a sombra pra gente é a componente Vx, tá certo? Na horizontal. Coloca o holofote na vertical, liga, projeta uma sombra na vertical, essa sombra na vertical vai ser pra gente a componente Vy, né? Então eu deixo de trabalhar com este vetor aqui, ó, deixo de trabalhar com o vetor V e passo a trabalhar aqui, ó, com as componentes. Passa a trabalhar com Vx, passa a trabalhar aí com o Vy. Muito fácil, muito tranquila essa ideia, tá certo? Coloquei aqui um exemplo B para a gente poder analisar. Nesse exemplo B eu tenho o mesmo vetor V, tá certo? Só que tem um detalhe. Em vez de colocar o ângulo aqui na horizontal, eu coloquei o ângulo aqui na vertical para a gente poder dar uma analisada. Olha só o que é que vai acontecer. Usando essa ideia do holofote, a gente vai projetar novamente na horizontal e a gente vai projetar novamente na vertical, tá certo? Então eu vou deixar de trabalhar com vetor inclinado e passo a trabalhar com as componentes, com Vx e com Vy, tá certo? Então se a gente colocar o nosso holofote aqui, ó, na vertical, quando você ligá-lo, ele vai projetar uma sombra aqui no chão, ó. Tá aqui o chão, ele vai projetar uma sombra no chão, que nós vamos chamar de quê? Nós vamos chamá-la de Vx, a sombra que a gente tem no chão. Muito fácil, muito tranquilo. O que eu vou fazer agora? Vou pegar meu holofote e vou colocá-lo aqui, ó, na vertical. Quando eu ligar esse holofote, ele vai projetar aqui, ó, desculpa, vou colocar meu holofote deste lado, né, galera? Porque senão não fica legal. Vou colocar o holofote aqui deste lado e vou ligá-lo, ele está na vertical, vou ligá-lo, ele vai projetar aqui, ó, na nossa parede, tá? Ele vai projetar aqui na nossa parede uma sombra, né? Uma sombrazinha na parede. Essa sombrazinha vai ser uma componente aqui, ó, que eu vou chamá-la de Vy, aqui na vertical. Muito tranquila essa ideia. E agora, pessoal, se você for dar uma olhada ali, ó, na figura que a gente formou, nós temos um triângulo retângulo, aqui, ó, um triângulozinho retângulo, muito tranquilo. Nós temos o cateto aqui, ó, adjacente, mas nós não temos o cateto oposto ao ângulo alfa. Então eu posso pegar esse Vx e colocá-lo aqui, ó. Agora nós temos esse cateto aqui oposto, né? É um retângulo, isso aqui é um retângulo, então este lado é igual a este lado aqui de cima. Este lado é igual a este outro lado. Bacana. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, nós temos o cateto adjacente ao ângulo alfa, adjacente vizinho, né? Ao lado e tal. E nós temos o cateto oposto, que é esse cateto que está aqui à frente, que é o nosso Vx. E está aqui a hipotenusa. Podemos usar aí, ó, podemos calcular novamente o seno daquele ângulo alfa e o cosseno daquele ângulo alfa na maior tranquilidade. Quem é o seno de alfa? Cateto oposto, que é o Vx, sobre a hipotenusa, que é V. Se você multiplicar isso daqui em cruz, o nosso Vx, ele vai ser quem? Ele vai ser V vezes o seno do ângulo alfa, ó. V vezes o seno do ângulo alfa. Tá aqui, ó, tranquilo demais, tá? E podemos calcular agora também o cosseno do ângulo alfa. O cosseno é o cateto adjacente ao lado do ângulo alfa, ó, né? Que é o Vy, dividido aí pela a hipotenusa, que é V. Dividido pela hipotenusa, que é V.
Se você multiplicar isso aqui em cruz, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que o nosso VY ele vai ser igual a V vezes o cosseno do ângulo alfa. V vezes o cosseno do ângulo alfa. Então a gente passa a ter aqui, pessoal, o valor, o módulo das nossas componentes vetoriais, tá certo? O módulo das componentes vetoriais. Então nosso Vx aqui, ó, nosso Vx ele vale V vezes o seno do ângulo alfa e o nosso Vy ele vale V vezes o cosseno do ângulo alfa. Lembrando, pessoal, que neste caso aqui, esse vetor V e este vetor V, eu, por opção, eu decidi aqui trabalhar com o módulo. Não estou trabalhando com a notação vetorial, tá certo? Não é porque eu errei não, viu? É porque eu estou trabalhando com o módulo, por opção. Mas se eu quisesse, eu poderia colocar aquela notação vetorial. Mas eu não estou querendo, eu coloquei ali o módulo que eu acho mais fácil, mais prático, mais tranquilo para a gente, tá certo? Então eu queria que vocês percebessem uma coisa, ó. Perceba que o Vy aqui ficou V seno. O Vy aqui ficou V cosseno. O Vx aqui ele ficou V cosseno. O Vx aqui ele ficou V seno. Aí você fala, cara, fiquei louco agora. Não quer dizer que não é uma posição fixa, não? Não, galera, não tem negócio de posição fixa, não. Ah, eu pensei que na horizontal fosse sempre V cosseno. Cara, pensou errado, viu? Não é, nem sempre é V cosseno. Pode ser, às vezes pode ser, mas nem sempre, tá? Você não pode tirar essa conclusão assim, não. E aqui, pessoal, aí então não tem nenhuma dica não pra gente aqui. Poxa, porque nós temos ali às vezes é V seno na vertical, às vezes é V cosseno. Lá na hora, como é que eu faço para eu saber? Tá? Existe uma maneira bem prática, galera, uma maneira bem tranquila que você pode usar aí para você ganhar tempo, tá? Para você poder ficar tranquilo. Se você não quiser fazer esse esquema aqui do seno, do cosseno, cateto oposto, fechar o triângulo, você pode fazer uma maneira bem mais prática, tá certo? Essa maneira mais prática aqui, ó, requer aqueles conceitos que você viu lá com a sua tia, né, de geometria, com o seu tio de geometria lá das antigas, cara. Quando o professor de geometria de vocês ele ia representar um ângulo, por exemplo, 30 graus, ele fazia assim, 30 graus, meu filho. Tá aí, ó, vamos trabalhar com um ângulo, 30 graus. Ele fazia isso. Tá certo isso aqui, pessoal? O que tá faltando ali? Hã? Isso, tá faltando aquela pizzazinha, né, do ângulo? Essa partezinha aqui, ó, a pizzazinha do ângulo. A pizzazinha, galera, que vai ser o segredo pra gente, ó. A partir de agora, essa pizzazinha que eu coloquei ali vai ser o grande segredo pra gente poder ganhar tempo nessa parte aqui. Aí você fala, você tem certeza isso daqui que é tão insignificante? Pois é, essa pizzazinha aqui vai fazer pra gente toda a diferença aqui. Você tá de brinks, né? Não, é sério, eu tô de verdes, tô de verdade aqui, ó, né? A pizzazinha, ela vai ajudar a gente pra caramba. E como é que a gente vai fazer aqui, ó? Vocês estão vendo aqui essa pizzazinha do ângulo? A partir de agora, nós vamos chamá-la de cola. Nós vamos chamá-la de cola. Como assim cola? Cola, aquelas colas que você usa aí para grudar, né? Colar papel e tal, cola, tá certo? Então aquela pizzazinha do ângulo é só você chamar de cola. Então perceba aqui uma coisa, olha só que legal, galera. Sempre que você tiver aqui, ó, vai ter o vetor, ele vai te dar o ângulo. Então isso aqui a gente vai chamar de cola. Tá aqui a cola do ângulo, eu tô pintando aqui para vocês, ó. Muito tranquilo, tá aqui a cola do ângulo, tá certo? Eu pergunto para vocês então, o vetor V, se isso daqui é a cola, ele está o quê? Ele está colado com a horizontal. Perceba que o vetor V, se isso daqui é a cola, ele está colado com a horizontal, né? Perceba que o vetor V, ele está sem cola, tá? Ele está separado da vertical. Então a gente vai fazer o seguinte, fica muito fácil então usar aqui a ideia. A gente vai falar que quando ele estiver colado, a gente vai trabalhar com o cosseno. Tá aqui, ó, colado, cosseno, cocô. Tá aqui, ó, colado, cosseno, cocô. Tranquilo, né? Se tiver sem cola, ou então se tiver separado, tá, ó, separado, tá aqui, separado, você vai trabalhar com o seno, tá? Seno, você vai trabalhar com o seno. Muito fácil, cara, muito fácil, ó. CC, separado, seno, muito tranquilo. Então perceba aqui que a partir de agora, se você não quiser trabalhar com essa ideia toda aqui que eu fiz para vocês, você pode chegar de maneira mais prática, de maneira mais tranquila. Tá aqui o vetor V, cola, aqui ele está colado, colado, V cosseno. Aqui o vetor V, aqui ele está sem cola, ele está separado, 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 seno, tranquilo. Aqui, pessoal, perceba que a cola, cadê a cola? A cola está aqui, ó, aquela pizzazinha do ângulo é a cola pra gente. Então aqui é a cola, ó, tá aqui a cola. Muito fácil, muito tranquilo. O que a gente vai fazer? A gente fala que esse vetor V, então ele está agora o quê? Ele está colado com a vertical, né? Tá aqui a cola, né? Tá aqui a colazinha, ó, cola, tá? Então ele está colado com a vertical. Se ele está colado com a vertical, V cosseno. Perceba que com a horizontal está separado, ó, não tem cola, está separado. Separado,
seno. Então fica muito fácil de você achar os componentes vetoriais, tá certo, pessoal? Se tiver colado, V cosseno. Se tiver separado, V seno. Colado agora na vertical, ó, tá aqui a cola, né? V cosseno na vertical. Separado, V seno. Cuidado para não colocar somente o seno, tem que ser V vezes o cosseno, V vezes o seno, tá? O lance da cola é só para você ganhar tempo, só para você saber onde é que vai ficar a componente cosseno, onde é que vai ficar a componente seno, aí você vai ganhar muito tempo aí nas suas questões, tá certo? Muito tranquilo, galera, essa é a ideia. E lembrando, galera, que quando você, depois que você acha as componentes vetoriais, esse vetor aqui, ó, ele perde o sentido. Você não trabalha mais com ele, você esquece o vetor V e você passa a trabalhar apenas com as componentes vetoriais. Depois que você acha aqui as componentes vetoriais, esse vetor aqui ele perde o sentido, a gente não trabalha mais com ele, a gente passa a trabalhar aí com as componentes vetoriais, tá certo? Aí você pergunta assim para mim, e a gente vai aplicar isso daí aonde na física? Isso aí vai ser importante pra gente? Demais, galera. Em várias partes da física, nós vamos poder usar essa ideia aí das componentes vetoriais. Isso aqui vai ajudar a gente demais. Então aprenda logo agora para você ficar aí super tranquilo. Eu coloquei aqui para vocês duas situações onde a gente vai usar. Uma situação a gente vai usar ainda na cinemática, que é na parte de lançamento oblíquo. Lá na parte de lançamento oblíquo, nós vamos estudar alguns lançamentos aí na física. A gente vai estudar um lançamento vertical que vai ser assim, ó, o cara vai jogar um corpo para cima na vertical. Ou então ele vai soltar o corpo, né? Ele vai soltar o corpo, certo? Ou então ele vai arremessar o corpo na vertical. Mas perceba que neste caso, neste lançamento, nós só temos um movimento na vertical, tá? Então esse movimento vai ser um movimento na vertical, um lançamento na vertical, a gente pode pensar assim também, tá certo? Depois nós vamos trabalhar com o lançamento na horizontal. O lançamento na horizontal você vai jogar o corpo, como o nome já está dizendo, na horizontal. Mas quando você jogar o corpo na horizontal, nós vamos ter dois movimentos. Nós vamos ter um movimento na horizontal, ele não vai o tempo inteiro na horizontal. A gente vai ter a gravidade puxando, ele vai ter um movimento na vertical. Então, embora o nome do lançamento seja lançamento horizontal, nós temos dois movimentos. Um na horizontal e um na vertical. Aí, assim, os detalhes desse lançamento a gente vai estudar depois, quando a gente estiver estudando o lançamento horizontal. Depois eu falo para vocês, tá? Os detalhes. E aqui a gente vai ter um lançamento depois, chamado de lançamento oblíquo, né? O lançamento oblíquo, você não joga o corpo na vertical, você não joga o corpo na horizontal, você vai jogar o corpo de maneira inclinada. Tipo assim, eu vou jogar aqui, viu, a tampinha, ó, você vai jogar o corpo desse jeito aqui, ó, tá? Olha só, vê se você consegue acompanhar, ó, é assim. Pois é desse jeito. Você viu o barulhinho? Né? Pois é, você vai jogar o corpo assim, ó, de maneira oblíqua, de maneira inclinada, tá certo? Você joga o corpo desse jeito. Então tá aqui, ó, coloquei aqui, nós vamos estudar depois o lançamento oblíquo, não precisa se preocupar, não estou explicando o lançamento oblíquo, estou só mostrando onde vai aparecer essa ideia aqui da decomposição vetorial, da projeção vetorial, tá certo? Então tá aqui um corpo, um objeto qualquer, nós vamos lançá-lo de maneira oblíqua, de maneira inclinada. E quando você lançá-lo de maneira inclinada, nós vamos ver depois que a trajetória que ele vai fazer aqui vai ser uma parábola, tá aqui a gravidade e tal. Mas enfim, o que isso daqui vai importar pra gente? A gente não vai trabalhar com essa velocidade aqui, ó, na horizontal. Deixa eu pegar aqui a tampinha. A gente não vai trabalhar aqui com essa velocidade aqui, ó, de maneira inclinada. Nós vamos trabalhar com as componentes, tá certo? Então você vai pegar aqui, ó, e você vai colocar o holofote. Quando você colocar o holofote, você vai ter uma componente aqui, ó, na horizontal, que nós vamos chamá-lo de Vx. Tá aqui, ó, Vx pra gente, tranquilo. E depois você vai projetar esse cara aqui, ó, você vai colocar o holofote aqui na vertical, você vai ligá-lo, ele vai projetar uma sombra aqui agora na vertical. Essa sombra na vertical nós vamos chamá-la de Vy, tá bom? Vy. Aqui pela ideia da cola, como é a ideia da cola? Vamos lembrar aqui, ó. Tá vendo aqui a pizzazinha do ângulo? Nós chamamos de cola, né? Cola. E o lado que o vetor V0 estiver colado, a gente vai colocar o quê? Cosseno. O lado onde o vetor V0 estiver separado, a gente vai colocar seno, V-seno, né, no caso? Então aqui pra gente eu vou chamar esse cara aqui, ó, para ficar mais legal, galera, eu vou chamar aqui de V0x, para ficar bacana, ó, V0x, tá aqui. E aqui para ficar legal também eu vou chamar de V0y, tá? Chamar aqui de V0y, ó, V0y. Bacana, fácil. Essa componente na horizontal, perceba que a cola, ele está colado, o vetor V0 está colado, tá aqui a colazinha, ele está colado na horizontal. Então vai ficar V0 cosseno do ângulo alfa. Colado, cosseno, tá? Perceba aqui, ó, que ele está separado, ó, está separado da vertical. Separado, seno. Colado, cosseno. Então vai ficar assim, ó, separado, ó, que ele está separado, não tem a colazinha,
Então vai ficar assim, ó, V0 vezes o seno do ângulo alfa. V0 vezes o seno do ângulo alfa. Isso aqui vai ser fundamental na parte de lançamento oblíquo. Nós vamos ver que a primeira coisa que nós vamos fazer quando a gente estiver trabalhando com o lançamento oblíquo é fazer esta decomposição. É a primeira coisa. A gente vai pegar o vetor velocidade, que aqui novamente eu representei pelo módulo, por opção, tá certo? Eu poderia ter representado com a notação vetorial, mas estou representando com o módulo, tá? Então assim, a gente vai pegar aqui esta velocidade, né, esse valor da velocidade, e você vai decompô-lo na horizontal e vai decompô-lo na vertical. Só lembrar da tática da cola. Colado, cosseno, separado, seno. Né? Então fica V0, cosseno, V0, seno. Muito fácil. Colado, cosseno, separado, seno. Fácil demais, tranquilo. E aqui, pessoal, coloquei para vocês uma segunda aplicação que a gente vai ver ao longo aí do nosso estudo de física. Lá na parte de estática, né? A gente vai estudar aqui essa ideia aqui de decomposição, de projeção, vai ser muito útil para a gente. Eu coloquei aqui a estática de um ponto material, tá certo? Muito tranquilo. Coloquei aqui, por exemplo, ó, eu tenho 3 fios, fio 1, fio 2, fio 3. Perceba, nós vamos ver lá na parte da lei de Newton, tá? Que quando a gente tem um fio, né? Existe uma forçazinha que vai atuar no fio que a gente vai chamar de tração, força de tração, tá certo? Não é atração, não, é tração, com T, viu? Beleza. Então aqui a gente vai ter, ó, uma tração, esse fio ele puxa este ponto aqui, ó, na horizontal para a esquerda, é minha tração T1. Este fio aqui, ó, ele puxa este ponto aqui, ó, de maneira inclinada, que é a minha tração T2. Novamente, pessoal, estou afirmando para vocês, eu estou trabalhando com os módulos, tá? Por opção. Eu poderia colocar a notação vetorial, mas estou trabalhando com os módulos ali por opção, tá certo? E aqui, pessoal, nós vamos ter uma tração do tipo T3, tá aqui a traçãozinha T3, ó, na maior tranquilidade, T3. Bacana. O que a gente vai fazer? Perceba que a gente tem aqui, ó, este vetor, né, que eu representei aqui pelo módulo apenas, ele está inclinado. Se eu quiser trabalhar sem ser com aquele vetor inclinado, se eu quiser trabalhar com as componentes, eu posso trabalhar com as componentes. Deixe de trabalhar com aquele vetor T2, este vetor aqui, ó, que está inclinado, e passa a trabalhar com as componentes na horizontal e na vertical. Muito simples. É só usar aquela ideia da projeção. Colocar o holofote e projetar, né, na horizontal, colocar o holofote e projetar na vertical. Então, se eu colocar o holofote aqui, ó, eu consigo projetar na horizontal. Se eu colocar o holofote aqui na vertical, eu consigo projetar na vertical. Muito fácil, tá? Antes de mais nada, eu vou fazer aparecer este ângulo aqui, ó. Perceba que esta reta, ela forma com a horizontal um ângulo alfinha, né? Então, esta reta, ela vai formar com a horizontal aqui, ó, um ângulo alfinha também, alfa, tá? Tá aqui a cola do ângulo. Poxa, se aqui já é a cola do ângulo, nós já sabemos que essa componente aqui, ó, se você colocar o holofote e projetar a sombra, né, se você projetar a sombra, esta componente aqui, ó, vai ser pra gente quem? Vai ser o nosso TX. TX. E aqui, se a gente colocar o holofote na vertical e projetar aqui, nós vamos projetar na parede aqui, ó, uma sombra. Nós vamos projetar aqui na parede uma sombra. E essa sombra que a gente vai projetar aqui na parede vai ser pra gente o nosso TY. TYzinho. Tá certo? Bacana, fácil. Agora basta para a gente encontrar aí o valor de TX e o valor de TY. É só usar a tática da cola, né? Se estiver colado, cosseno. Se estiver separado, seno. Perceba que está aqui a cola, ó. Está aqui a pizzazinha do ângulo, está aqui a cola. Então nosso TX, aqui, ó, nosso TX, o vetor T2 ele está colado, né? Ele está colado com a horizontal. Então a gente fala que TX vai ser T2 cosseno, se está colado, cosseno de alfa. Tranquilo. Colado, cosseno. Separado, seno. Colado, cosseno. Separado, seno. Colado, cosseno. Separado, seno. Tranquilo. Então aqui, ó, está separado. Ó, não tem cola. A cola está aqui embaixo. Aqui está separado. Se está separado, seno. Fica T2, seno de alfa. Tranquilo demais. Então perceba, eu deixo de trabalhar com este vetor aqui, ó, deixo de trabalhar com este vetor que está inclinado e passo a trabalhar com os componentes. Com o TX, que é o T2 cosseno, e passa a trabalhar com o componente na vertical aqui, ó, o TY, que é o T2 seno. Deixe de trabalhar com o vetor T2, que era um vetor ali meio chato para mim, um vetor que está inclinado, tá certo? Então perceba, sempre que você tiver um vetor inclinado, se você não quiser trabalhar com o vetor inclinado, você pode trabalhar aí com as componentes vetoriais, né? Só projetar na horizontal, só projetar na vertical, usa a ideia da cola, você vai ficar super tranquilo, cara. Tenho certeza que você não vai errar nenhuma questão mais dessa parte, tá bom? Muito fácil, muito bacana essa ideia. E vamos aqui trabalhar com essa ideia de versores, tá? Uma ideia muito tranquila.
É uma ideia que nem todos os livros aí do ensino médio traz pra gente, essa ideia de versores, mas é uma ideia tranquila, é uma ideia para a gente poder tirar resultante vetorial quando a gente tiver, por exemplo, vários vetores, como por exemplo esses 5 vetores ABCDE. Digamos que a questão peça pra gente assim, ó, ache o módulo de R, sendo que R vale essa soma vetorial aqui que eu estou representando para vocês, ó. O vetor R ele é representado pela soma vetorial A mais B mais C mais D mais E. Pergunta dele, digamos que ele peça assim, ache o valor do módulo de R, ele quer que a gente encontre o valor de R, tá certo? Aqui você pode trabalhar com a ideia de versores. Isso daqui eu já ensinei para vocês, né? Se você não quiser trabalhar com a ideia de versores, você pode trabalhar com aquela ideia que isso aqui eu já expliquei para vocês lá naquela parte de regra do polígono, né? Nós vimos que na regra do polígono, bastava você pegar e fazer o encadeamento vetorial, né? Ligar os vetores extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com origem, sem girar o vetor. A gente brincava com aquela ideia de Lego, né? Vocês estão lembrados? Extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com origem. E no final a gente traçava o vetor resultante partindo da origem do primeiro, ainda até a extremidade do último, tá certo? Então assim, se você não quiser ir pela ideia de versores, você já pode usar aquela ideia que eu já expliquei para vocês. Qualquer coisa, se você não lembrar, volta aí alguns vídeos, tá certo? Para você lembrar como é que a gente faz para tirar resultante vetorial desses caras aqui, utilizando aí, por exemplo, a regra do polígono, tá certo? Uma ideia bacana, uma ideia importante que já foi vista. Aqui a minha proposta é passar uma nova ideia para vocês, usar a ideia de versores, uma ideia também muito bacana, tem uma certa vantagem em relação àquela regra do polígono. A vantagem qual é? A vantagem é que a gente não vai tirar esses vetores aqui da posição deles, eles vão ficar nessas posições que eles estão e nós vamos apenas trabalhar com versor. Aí você fala assim, mas o que é esse tal desse versor? O versor pra gente, pessoal, é um vetor com módulo unitário. E esse vetor com módulo unitário, ele representa pra gente a orientação de um eixo, tá certo? Ele representa já a orientação de um eixo e ele tem um módulo unitário. Por exemplo, este vetor aqui é o vetor I, ele está representando aqui o nosso eixo X, tá? Ele está representando o nosso eixo X, tá? Perceba que ele está aqui para a direita, né? O vetor I, módulo, qual o módulo dele? O valor dele? O valor dele vale 1. Aqui eu tenho o vetor J, esse vetor J ele representa para a gente o eixo Y, né? Ele representa aqui para a gente o eixo Y e o valor dele vale 1, o módulo dele é 1, é um módulo unitário. Então o versor para a gente é um vetorzinho, tá? Que tem um módulo unitário, que tem valor 1, módulo 1, tá certo? E esse vetor ele tem a mesma orientação de um eixo aí orientado qualquer, tá certo? O eixo X, por exemplo, aqui representado aqui pelo vetor I, o eixo Y aqui representado para a gente pelo vetor J. Muito tranquilo isso daí, tá certo, pessoal? Então, se eu quiser, eu posso escrever todos esses vetores, o A, o B, o C, o D e o E, através aqui dos versores, né, correspondentes, tá certo? Através dos versores. Então, o versor para a gente, ele é um vetor com módulo unitário, tá? O módulo 1, tá certo? Ele vai ter aquela orientação ali que eu coloquei para vocês. Tranquilo demais. Então, para isso que a gente vai fazer aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, o vetor A, que ele deu aqui a orientação. Se você projetar, usar essa ideia de projeção, essa ideia de decomposição vetorial que nós já vimos, nós podemos pegar um vetor que está inclinado, nós podemos projetá-lo na horizontal, né? E projetá-lo na vertical. Fica super fácil a gente tirar aqui, ó, a projeção vetorial dele, ó. Projetando o vetor A na horizontal, nós vamos ter este tamanho aqui. Projetando o vetor A na vertical, nós vamos ter este tamanho aqui, ó, tá? Repare que o vetor A, nós podemos dizer que ele vale 2 unidades na horizontal para a direita. Ou seja, como o vetor I tem módulo 1 aí para a direita, 2 unidades para a direita eu vou chamar de quanto? Eu vou chamar de 2I. Um quadradinho é I para a direita. Eu tenho 2 quadradinhos para a direita, vai ser 2I. Então a gente fala que o vetor A, ele é chamado assim, ó, 2I, representação vetorial, né? E aqui, pessoal, perceba que a gente tem 1, 2, 3, 4, na vertical para cima, na vertical aqui para cima é o J, então eu vou colocar mais 4J na maior tranquilidade do mundo, ó, tá aí, vetor I, vetor A, né, vai ser então 2I mais 4J, muito fácil, muito tranquilo essa representação dele. Vou fazer a mesma coisa com B, perceba que o B está inclinado, posso projetá-lo aqui na vertical, eu vou ter aqui, ó, 3 quadradinhos, posso projetá-lo aqui na horizontal, eu vou ter aqui na maior tranquilidade 3 quadradinhos. Então eu posso escrever esse vetor B como sendo aqui, ó, 3 quadradinhos na horizontal para a direita, 3i, numa boa, tá certo? E o vetor B aqui na vertical ele vai ser o quê? Ele vai ser 3 quadradinhos para baixo. Como o meu J ele está para cima, eu estou precisando fazer uma representação para baixo, eu vou representar através do vetor oposto de J. O vetor oposto de J nós já vimos, é um vetor que tem a mesma direção vertical, só que sentido contrário. O menos J ele vai ser para baixo.
uma vez que o J ele é para cima. Então, se o J ele é para cima, menos J ele é para baixo. Tem o mesmo valor, um quadradinho, só que a orientação dele é para baixo. E aqui eu tenho 3 para baixo. Então, eu vou representar por menos 3J. O menos porque ele está para baixo. O nosso J ele é para cima. Então, vai ficar assim, ó, menos 3J, a representação vetorial. Tá bom? Super fácil, galera. O nosso C, se você der uma olhada aqui, ó, se a gente projetá-lo na horizontal, a gente vai ter este tamanho aqui, 3 quadradinhos para a esquerda. E se a gente projetá-lo aqui na vertical, né? Na vertical nós vamos ter 2 quadradinhos aqui, ó, para cima. Tudo bem? Tranquilo. 3 quadradinhos aqui, ó, 3 quadradinhos para a esquerda. Nós vamos chamá-lo assim, ó. O I, ele está para a direita. Então, menos I, ele é para a esquerda. 3 quadradinhos, menos 3I, né? Menos 3 vezes I. Por quê? O I ele é para a direita, menos I é o vetor oposto, ele é para a esquerda. Como eu tenho 3 quadradinhos para a esquerda, vai ficar menos 3 vezes I. Eu tenho 1, 2 para cima. 2 para cima, como o J é para cima, mais 2J. Mais 2J, está aqui, ó, representado na maior tranquilidade, bem fácil. O vetor D. Perceba que o vetor D ele só vai ter a componente aqui, ó, na horizontal só vai ter I. Por quê? Porque o vetor D ele está na horizontal, né? A gente só vai ter essa componente I. Então assim, ó, o vetor D, 2 para a direita. 2 para a direita a gente vai representar como? Como sendo 2I apenas. Ele não tem a parte J, ó, ele não tem componente na vertical. Então a gente só trabalha com a horizontal. Só vai trabalhar então com I. Como são 2 quadradinhos, 2I. E o vetor E, perceba que o vetor E é o contrário, ele não tem a representação na horizontal, ele só vai ter representação na vertical, são 2 quadradinhos para baixo. 2 quadradinhos para baixo aqui a gente representa na maior tranquilidade. J é para cima, menos J ele é para baixo, 2 quadradinhos para baixo, menos 2J eu vou colocar aqui ó, para ficar tranquilo. Está aqui o vetor E. O vetor E pode ser representado por menos 2J, tá certo? Se você quiser achar o valor de R, é só você somar, é só você passar a régua aqui e somar tudo. Na maior tranquilidade você acaba achando aí o valor de R. Olha só como é que vai ficar. Está aqui meu R, meu resultante R. Vamos achar aqui quanto é que vale o R em termos de I e J. Perceba que você pode cancelar aqui, ó, 3I com menos 3I. Né? Perceba que você pode cancelar, por exemplo, ó, menos 2J com 2J você pode cancelar. Aqui eu vou ficar com 2I mais 2I. Vai dar aqui pra gente, ó, 4I. 4I, tranquilo. E aqui eu tenho, ó, 4J menos 3J. Isso aqui vai dar pra gente mais 1J. 1J aqui, ó. Ou J apenas, tanto faz. Tá certo? Ou J apenas, mais 1J. Muito fácil. Muito tranquilo, né? Isso daí pra gente. Então a gente acaba descobrindo que o vetor R, ele tem o quê? Ele tem 4I, 4 quadradinhos aí para a direita, e tem 1J, um quadradinho para cima. Se a gente quiser representar o vetor R ali vetorialmente é super fácil. É só você pensar assim, ó, nosso vetor R. Como nós achamos que o R ele vale 4I mais 1J, é só a gente pegar e fazer isso aqui, ó, 4I, 4 quadradinhos, 2, 3, 4 quadradinhos, tá aí. 4I, tá aqui, 4. Mais 1J, como o J é na vertical, um quadradinho na vertical. Então a gente vai representá-lo assim, ó, um quadradinho na vertical. Tá aí a representação dele, 1, tá? Se nós quisermos representar a resultante, quando você tiver dois vetores formando um ângulo de 90 graus, e aqui eles estão formando um ângulo de 90 graus, para você representar a resultante, basta você traçar aqui, ó, a regra do paralelogramo, para representar aqui a resultante, regrazinha do paralelogramo. Pega aqui a extremidade do primeiro e traça uma paralela ao segundo, pega a extremidade do segundo e traça uma paralela ao primeiro. Onde elas se encontrarem, nós vamos ter a representação do vetor resultante R. Está aqui nosso vetor R. Na maior tranquilidade, pessoal. Na maior tranquilidade eu achei aí a representação do vetor R. Como? Coloca aqui o I, coloca aqui o I, que é 4I, coloca aqui a representação do J, que é representado por um quadradinho, faz a regrinha do paralelogramo, traça, né, as paralelas, onde elas se encontrarem, você sabe que vai ficar o vetor resultante, nós já vimos isso lá na regra do paralelogramo. E aqui, se você quiser calcular a resultante vetorial, quando você tem dois vetores formando um ângulo de 90 graus, para você calcular a resultante vetorial é super tranquilo. Basta você fazer um Pitágoras, nós já vimos isso daí várias vezes. Então vai ficar assim pra gente, ó. A resultante vetorial vai ser igual então a quem? Este cara aqui ao quadrado, este cateto ao quadrado, mas este outro cateto ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então a minha resultante vetorial vai ficar 1 mais 16, vai dar 17. Tira a raiz,
vai dar raiz de 17 aqui, ó. Na maior tranquilidade aqui a gente consegue descobrir o valor aqui da nossa resultante vetorial, tá certo? Perceba que eu não precisei utilizar aquela ideia da regra do polígono, aquela ideia do encadeamento vetorial. Poderia ter usado? Sim, tranquilamente você poderia ter usado, certo? Só que eu não quis. Eu usei uma nova ideia aqui, uma nova ideia para vocês. Então, se você quiser usar essa ideia de versor, você pode usar na sua prova, você pode usar aí nas questões que você estiver resolvendo em casa, aí do seu livro, tá certo? Da sua apostila, então, do seu TD, enfim, não importa. Você pode usar essa ideia de versor. É uma ideia, assim, relativamente bacana, porque você não vai precisar reescrever. Porque às vezes, não sei se vocês já notaram, às vezes ele te dá esse plano quadriculado, mas ele não te dá um espaço para você fazer o encadeamento. Aí é meio chato, né? Então, nesse caso, quando ele te der só um plano quadriculado e o plano quadriculado for pequeno, se você não quiser desenhar um plano quadriculado, que é um saco, né? Basta você trabalhar com essa ideia de versor, tá? Somos vetores, você acha o vetor resultante, né? Trabalha aqui com a ideia do vetor resultante, representa o vetor resultante, acha a resultante vetorial na maior tranquilidade e aí você não vai ter problema nenhum para você poder chegar à resposta. No caso, minha resultante vetorial, nossa resultante vetorial deu raiz 17, tá bom? Então, galera, pega essas ideias aqui que eu passei para vocês, passe tudo para um papel, dê uma lida, tenta depois resolver os exercícios para vocês ficarem primeiro aí nessa parte de vetores, tá bom? Valeu, galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos continuar aí, né, nossos estudos de vetores, tá sendo muito legal. Vamos lá, vamos para cima, partir para cima, vamos lá, bora. Vamos com tudo, galera, vamos lá, ok? Valeu, pessoal.